Vamos acionar Brasília agora. Ivan Brandão com a gente. Vamos ver se sai mesmo ou não a indicação de Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal, deixada por Luiz Roberto Barroso, que anunciou a aposentadoria. A expectativa é essa, de que o presidente Lula deve confirmar nas próximas horas a indicação de Jorge Messias mesmo, advogado-geral da União. Se escolhido, o AGU ainda vai ter de passar por sabatina no Senado, porque é de praxe, né? E aí sai a decisão de aprovação ou não do nome dele. Será que sai ainda hoje, Ivan Brandão? Bom dia, Ivan. Bom dia, Sheila, Megali, Carla. Pois é, a questão é justamente essa, né? Talvez em relação a Jorge Messias não seja só uma praxe, porque é isso que está ainda no caminho da indicação do presidente Lula, que já decidiu, né? Isso aí já é certo, né? O nome é o de Jorge Messias, a decisão está tomada, mas ele tem que resolver essas questões em relação a algumas resistências que o nome de Messias tem no próprio Senado Federal e até no STF, nos bastidores, né? Diferente do nome de Rodrigo Pacheco, que seria aí sim uma mera formalidade. A sabatina dele no Senado Federal é o nome de Davi Alcolumbre, enfim, é senador, então seria algo diferente. Mas a reunião que tivemos ontem lá no gabinete do presidente Lula é um recado claríssimo de duas intenções, né, do presidente Lula. Uma é indicar o advogado-geral da União, Jorge Messias, ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, e a outra que é de se aproximar dos evangélicos, e isso ficou muito claro. Ele recebeu o bispo Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus de Madureira, né, que estava acompanhado de um deputado federal, o Cezinha Madureira. O ministro Jorge Messias esteve lá também, e a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. E, enfim, o Lula disse que o pastor relatou lá o crescimento da igreja, ele postou um textão no Twitter falando desse encontro. E tudo isso versa sobre a mesma coisa, né? O Jorge Messias, a gente estava falando aqui ontem, ele é evangélico, mas ele é considerado um conservador moderado e tal, mas são essas as duas intenções do presidente Lula, né? De indicá-lo e também se aproximar da bancada evangélica. E mesmo na bancada evangélica, por algumas posições que teve no passado e no presente, Jorge Messias também enfrenta algumas resistências, né? Hoje a BBC, Megali, hoje não, né? Ontem publicou uma espécie de perfil do advogado-geral da União, mas com base na tese de doutorado dele na UNB. E é impressionante como já começa, isso tudo que ele falou, que ele escreveu, que ele tem opiniões, vai pesar lá na sabatina. Ele vai ser questionado sobre isso nos senadores quando houver, de fato, a indicação, né? Então, entre algumas questões ali que o ministro Jorge Messias, o ministro da Advocacia Geral da União, já deixou claro no passado, é que concorda com as condenações das pessoas envolvidas nos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Ele já se manifestou contra, por exemplo, isso é algo que ele vai, se caso confirmado e, enfim, passe na sabatina, que ele vai se debruçar sobre no Supremo Tribunal Federal, que é a história dos motoristas de aplicativo, entregadores de aplicativo. Ele já se manifestou contra a aplicação total da CLT para esses trabalhadores. E mesmo sendo evangélico ou conservador moderado, né, como a gente está falando, ele tem posições progressistas também. Ele é contra, por exemplo, que estados, isso também está lá no Supremo Tribunal Federal, que estados definam leis para, por exemplo, impedir o ensino de gênero nas escolas. Ele acha que isso tem que ser uma questão da União, é a União que tem que versar sobre isso, tem que estar lá na base nacional curricular, então os estados não podem. Então, assim, ele não deixa a religião dele atrapalhar, pelo menos é o que parece ao longo do trabalho dele, atrapalhar as decisões ou o entendimento dele. Já fez críticas às big techs, então aos poucos a gente vai formando também o perfil do futuro novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas é isso, Sheila, o resumo é esse, assim, o presidente Lula fez a escolha, o nome dele já está escolhido, já está decidido, mas é preciso ainda aparar algumas arestas ali para fazer, de fato, a indicação, porque vai ter todo aquele trabalho, né, o beijamão, indo de gabinete em gabinete, e vai ter que responder aos questionamentos lá dos senadores, porque essa é uma indicação, aspas, conjunta, né? Não é só do presidente, o presidente indica, mas é o Senado que tem que aprovar o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. É todo aquele ritual que a gente conhece e tal. Mas nesse caso, com essas particularidades também, Deve ser triste você ser um quase escolhido, né? Quase. Pacheco.
Quase, Quase. na trave. Aí a próxima, de repente, o Lula vai contemplar a questão identitária, né? Tá sendo bastante pressionado, talvez ele seja preterido de novo, ou talvez o momento passe, né? Mas deve ser difícil, né, cara? Só que você fica velhinho, né? Conta pros netos, eu quase fui ministro do Supremo. Tá bom. Diga lá, Ivan. Não, é que o Rodrigo Pacheco, ele chegou a conversar com jornalistas, falou que é uma honra e tal. Foi até questionado se... E aí, se o Lula falar pra você ser governador, você vai ser ou não? Ele, calma aí também. Mas é só um detalhe sobre o Messias, ele é muito novo, né? Ele tem 45 anos. Se ele virar ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem 30 anos de toga pela frente e um grande período que o Supremo vai ficar depois das próximas 3 aposentadorias sem nenhuma mudança, né, nos 11 ministros. Isso também faz parte dessa discussão aí. É um ministro muito jovem e que teria ali pelo menos 30 anos de toga Aliás, Ivan, no plenário do STF. Estão entrando uns ministros muito jovens, né? O Cássio, quem mais? André Mendonça. O André Mendonça, o Zanin. E o Zanin, super jovem também. O Zanin, agora, o Messias seria mais um ministro muito jovem. Quer dizer, esse negócio aí de você ganhar a eleição e indicar 2 ou 3. de Moraes também, né? Que foi a indicação depois do Temer, de Fux, Carmen e Gilmar, que vão se aposentar. Um período gigantesco, né? Sem que haja uma indicação, né, de presidente. Veja a importância dessa eleição do ano que vem, né? São 3 indicações, no mínimo, né? Pode ocorrer alguma coisa, uma aposentadoria. Vamos lá. Ivan, bom fim de semana para você, bom trabalho hoje. Estamos. Valeu, gente. Valeu.